O fim de semana foi de definição para a corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte. Convenções dos partidos definiram os candidatos à disputa nas eleições de 2024. As siglas e federações têm até hoje para definir essas candidaturas aos cargos de vereador, prefeito e vice-prefeito nas eleições de 2024. Após a escolha, a legenda já pode solicitar o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral, o que deve ser feito até 15 de agosto. Quem vai comentar esse cenário político do momento em Belo Horizonte é Paulo Leite. Paulão, já que a gente já iniciou nossa prosa aqui, eu posso trazer aqui os nomes dos candidatos que já estão definidos aqui para Belo Horizonte? Sim, porque depois das convenções de ontem, né, hoje é o último dia para o prazo, tem que se definir vice em algumas chapas, mas manda aí quem já definiu, a maioria já está definido. Então vamos lá, vamos trazer em ordem alfabética para não ter problema. Olha só, deputado estadual Bruno Engler, junto com a candidata a vice-prefeita coronel da reserva da Polícia Militar de Minas Gerais, Cláudia Romualdo. Temos o senador Carlos Viana, do Podemos, ainda sem definição de vice. O Paulo Leite vai comentar sobre isso. Deputada federal Duda Salabert, do PDT, com vice na chapa, professor Francisco Furô. Atual prefeito Fuad Noman, do PSD, que tenta ir à reeleição, junto com o vereador Álvaro Damião, do União, que será o vice. Presidente da Câmara Municipal aqui de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, do MDB, com o vice Paulo Brant, do PSB. Indira Xavier, da Unidade Popular, com o vice Geraldo Neres. Deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos, com a ex-secretária de Planejamento e Gestão do Governo de Minas, Luísa Barreto, do Novo. Deputado federal Rogério Correia, do PT, com a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL, como vice. E o Anderson Rocha será o candidato do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, o PSTU, tendo como vice na chapa Andréia Carla Ferreira. Paulo Leite, como é que você analisa o cenário das eleições agora, com essas candidaturas que já foram definidas, Paulo Leite? Bom, candidaturas definidas, surpresas que a gente esperava para as convenções não aconteceram. Esperava-se uma composição do PDT com o PT ou com Fuad Noman, Duda Salabert. Duda Salabert resistiu a orientações de setores da executiva regional estadual. Houve também, até o João comentou aqui na última sexta-feira, houve uma chamada de atenção de Ciro Gomes em cima de Duda Salabert, dizendo que ela resistia a caminhar nos rumos do partido, mas ela conseguiu, e na convenção conseguiu referendar a sua candidatura. Uma outra candidatura também que tinha aí um balança mais não cai, mas que ficou em pé, foi a candidatura do senador Carlos Viana. O Podemos também dividido, o Podemos também muito complexo para poder fazer as suas definições, acabou se definindo por Carlos Viana, que ainda não definiu seu vice. Tinha um empresário indicado, agora tem a possibilidade de uma cadeirante ser indicada, porque ele pretende atingir aí as pessoas com deficiência. É um cenário de indefinição e agora a gente começa a ver mesmo quem é que vai gastar a sua garrafinha de água durante a campanha. A campanha começa oficialmente agora, depois do registro amanhã no TRE. Aí, oficialmente, você tem o início da campanha para valer e a gente vai ver quem é que pode ter aí mais garrafinhas. Tem cenários aí sendo definidos, direita e esquerda, se posicionando. Isso a gente vai analisando com o tempo. Ô, João, Paulo, pode falar, Lucas. Acabamos ficando com sete candidaturas, né? Você tinha até falado em 6, talvez uma cairia. Viana era uma incerteza. Agora são 7 chapas na disputa pelo Executivo Municipal. Ficou assim, né? Pulveriza mais, né? São 7 candidaturas Deixa que têm eu corrigir, condição são 8, tá, Paulo? São 8 verdade, candidatos. Não, são 8 porque a UP também lançou candidatura, sim. Na verdade, mas são candidaturas menores sim, que não farão a diferença no peso, na sim, avaliação. Sim. São 6 candidaturas, na verdade, que são fortes. 6 candidaturas que podem conseguir um bom desenvolvimento. O cenário agora fica mais complicado para análise, porque você tem aí, esperava-se uma adesão de Viana a Bruno Engler, para um fortalecimento de uma candidatura de direita, de uma direita um pouco mais definida. Bruno Engler opta por uma chapa puro sangue, colocando a coronel Cláudia Romualdo como vice. A direita definida, aquela direita com características definidas, tem na candidatura de Bruno Engler o seu caminho. Sim. Isso a gente já sabe. Pode ter uma divisão dessa candidatura de Engler com a candidatura de Viana. Viana também atua em segmentos que Engler atua.
isso pode causar um esvaziamento, mas fortalece um pouco a candidatura de Engler, essa união Calil-Zema na candidatura de Tramonte, fortalece o discurso da candidatura de Bruno Engler. Ele tem agora um discurso mais definido para atender o seu público específico. Então, Bruno Engler está aí com um público específico. A esquerda também tem problemas de pulverização, porque se nós pensarmos o panorama da última eleição, da eleição presidencial de 22, muitos dos que estavam aglutinados com a esquerda agora se diluem em candidatura, particularmente Calil, que vai para a candidatura de Tramonte, e Duda Salabert, que tem candidatura única, que era uma expectativa do PT que houvesse a união de Duda Salabert. Duda Salabert conversou em Brasília, o PDT conversava aqui e aí definiu-se pela candidatura própria. É um cenário embolado agora. Tem aí também uma rusga entre Novo e Calil. Essa indefinição esquerda-direita agora começa a ter definições. Na direita, definido o candidato que representa a direita pura, a direita puro sangue. Vamos chamar assim, de forma licenciosa. Bruno Engler é o candidato que define e que representa essa direita puro sangue. O centro-direita, o centro, também com representantes de candidatos se posicionando, mas aí bem embolado. E a esquerda também fragmentada, porque a não adesão de Duda Salabert fragmenta aquele projeto que o Rogério Correia dificulta tinha. a proposta da Frente Ampla, né? Porque, na verdade... Pelo menos para o primeiro turno, né? No primeiro turno, com certeza, vai ter a diluição. No segundo turno, a gente sabe. Se houver polarização, a gente sabe mais ou menos quem vai para cada lado. Sim. E já sabe como é que vai ficar esse cenário. Mas é um cenário em que, a rigor, para ser extremamente fiel à análise, é um cenário que hoje deixa fortalecida uma candidatura. A candidatura de Bruno Engler tem uma definição pelo seu perfil ideológico e pelo perfil de eleitor que ele quer buscar. Mas ainda acho que é muito precipitado se levantar um favorito nesse momento. Na fase de pré-campanha, Mauro Tramonte era o nome que liderava as pesquisas, era o nome que realmente correu por fora, né? E agora... Eu vou te falar que isso é tiro para todo lado. A gente tem candidaturas, como o Paulo disse, uma eleição bem pulverizada aí. Eu queria falar sobre 2 episódios do fim de semana. Só um minuto, só para poder fechar essa questão do Engler. Por que eu digo que o Engler sai com uma definição mais segura? Porque quando você fala em posicionamento ideológico e a busca de eleitores definidos, que é o primeiro movimento de uma candidatura, é você buscar os eleitores que estão com você. Sim. Depois você vai agregando eleitores durante a campanha. Sim. Quem sai na frente com essa definição é o candidato Bruno Sim, Engler. Tem uma proposta clara, né? Ele tem uma proposta clara para o nicho específico de eleitores que ele lidera e vem liderando há mais tempo. Mas você não acha que o Rogério Correia segue a mesma linha? Não, porque o Rogério Correia terá uma esquerda pulverizada. A esquerda fica pulverizada com a não adesão de Duda Salabert. Quando Duda Salabert não adere à campanha de Rogério, pulveriza um pouco. O campo da esquerda fica pulverizado em escolha. Paulo, João, um fato que balançou bastante, com o perdão do trocadilho, a corrida eleitoral nessa fase de pré-campanha foi a adesão de Alexandre Calil à candidatura do Republicanos, de Mauro Tramonte. Inclusive gerando cenas curiosas esse fim de semana de Calil e Zema, adversários notórios, no mesmo palanque, dividindo o mesmo palanque. E outra cena curiosa de Cleitinho Azevedo na convenção do PL, inclusive já falando em infidelidade partidária, já falando em deixar o Republicanos, não aceitando essa ida de Alexandre Calil para o corner de Mauro Tramonte, inclusive que gerou comentários do clã Bolsonaro, né, sobre essa adesão de Calil à chapa de Tramonte. Calil realmente movimenta a política de Belo Horizonte, né, Paulo? Calil, se ele não movimenta, pelo menos ele joga a pedra no lago. Ele faz aquele barulho de onda para deixar a água deixar de ser calma. Primeiro vamos analisar a posição do senador Cleitinho. O senador Cleitinho está na famosa sinuca de bico. É improvável que o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, não tenha consultado, ou pelo menos ter feito chegar aos ouvidos de Cleitinho que ele estava buscando Alexandre Calil para o partido. Porque se ele assim o fez, o senador Cleitinho tem toda a razão de querer deixar o Republicanos.
Ele pode? Agora não, mas depois das eleições eu sim. quero até entender com o Luciano Nepomuceno. Hoje tem o Luciano vai seguir falando sobre esse tema. Agora não, mas depois das eleições, sair do partido? Depois das eleições ele pode. Ele pode se desligar do partido, sem problema algum. Ele vai... Mas essa participação dele na convenção do PL não configura infidelidade partidária, não? Aí pode ser que o partido, mas vai recorrer depois. Nenhum partido vai querer confusão agora com ninguém. Nesse momento de eleições, você pode ter certeza que a executiva nacional, regional, municipal, qualquer que seja a executiva do Republicanos, não vai querer uma briga com o senador Cleitinho. O senador Cleitinho vai apoiar indiretamente, porque se ele sobe no palanque, aí ele realça esse discurso da infidelidade, ele vai apoiar indiretamente a candidatura de Bruno Engler, e todo mundo sabe disso. Ele já deixou bem claro, inclusive, na convenção do PL. Mas deixa... o Cleitinho, o Paulo, Lucas e nosso ouvinte, ele já tinha falado de apoiar o Bruno Engler, isso antes do Calil se entrar pro Republicanos. Então ele já vem antes, desde maio, ele já está falando em Bruno Engler, sendo que o Republicanos já tinha o pré-candidato, que era o Mauro Tramonte. Mas então o Republicanos é um balaio de gato. Porque se o senador Cleitinho já havia se definido por apoiamento à candidatura de Bruno Engler, se ele era, o apoiamento dele estava dirigido à candidatura de Engler, por que deixa crescer? E ele é uma liderança do partido. Ele é um dos senadores mais votados da história da República. E um dos senadores mais vocais em Brasília. Então, por que ele permite que dentro do Republicano surja uma candidatura de Mauro Tramonte, primeiro, se ele iria apoiar uma segunda candidatura que é Bruno Engler? E segundo, o partido não o avisou que estavam chamando o Calil para dentro do barco? Ele foi surpreendido, aliás, com a palavra o senador Cleitinho. Sim, o Paulo... Para saber se ele foi surpreendido com o fato de Alexandre Calil ter embarcado no Republicanos. Não me parece que tenha sido surpreendido. E se foi, isso se diz muito sobre a posição dele política dentro do partido. Está desinformado. E se foi surpreendido por uma decisão da Nacional do Republicanos, significa fraqueza do próprio Cleitinho dentro do partido. Aí. Isso não tenha dúvidas, é isso mesmo. Deixa eu trazer o comentário do Ebert de Sabará, Sim. Que ele jogou para São Paulo, falando em mudanças partidárias, é também o movimento do Tarcísio de sair do Republicanos e para o PL. Ele faz essa comparação com o movimento que ensaia Cleitinho. Tarcísio só pode ir para o PL agora, depois das eleições municipais. Mas ele já vocalizou isso também, né? Mas o problema é o seguinte, é o que está vocalizando agora e o resultado das urnas. Porque, veja bem, vamos lá, vamos fazer o cenário completo aqui. Suponhamos que Mauro Tramonte vença a Prefeitura de Belo Horizonte. O senador Cleitinho sai do partido que irá governar Belo Horizonte? É uma pergunta clara, direta, que tem que se fazer, ué. O senador Cleitinho, no caso de Mauro Tramonte, do Republicano, ser o candidato escolhido, ser o escolhido, aliás, para governar Belo Horizonte, Cleitinho vai sair do partido? Com o partido tendo a Prefeitura de Belo Horizonte? É uma pergunta que tem que ser respondida por ele, Cleitinho. Então, esse cenário que se faz é ou de um desalinhamento completo de Cleitinho com toda a executiva do Republicanos, ou de uma falta de força política de Cleitinho dentro do partido. Isso está evidente. Agora, que ele vai apoiar Bruno Engler, ele deixou claro na convenção do PL. Cleitinho deixou claro na convenção do PL que, com infidelidade partidária ou não, o candidato dele à Prefeitura de Belo Horizonte é Bruno Engler. Pronto, ele já se definiu. O que vai acontecer agora é negociação intrapartidária. Não dá para a gente saber o que vai acontecer. A gente pode analisar do jeito que a gente está analisando aqui. Agora, com relação às outras candidaturas, Calil e Zema terão que dividir palanque. Porque Calil faz parte do partido do candidato a prefeito, é um ex-prefeito, tem força eleitoral na cidade, e Zema faz parte, ou é do partido da candidata a vice-prefeito da chapa de Tramonte. Então, os dois são líderes, Zema é o governador do estado, é líder, foi reeleito em primeiro turno, com um número expressivo de votos. Então, também terá que ter uma definição por apoiar essa mesma chapa. A questão do Novo Nacional, com publicação no Twitter, João falou hoje de manhã aqui, a publicação do Twitter do Novo, que fala da... Calil rebatendo. Fala que foi surpreendido com essa né? ida de Calil. E Calil rebatendo, dizendo que quem está chegando de última hora e oportunista é o Novo. Ele falou que se o Novo está lá é porque ele autorizou. Que ele permitiu que fosse o vice. Exato.
Então, gente, esse tipo de coisa agora vai ser uma provocação, particularmente porque a provocação não parte nem da executiva regional, nem da executiva estadual. A provocação parte da executiva nacional do Novo, que tem uma diferença com o Calil desde a eleição. A eleição para governador já marcou no Novo Nacional uma diferença ideológica clara. Lembre-se que Calil apoiou Lula. E o Novo é a oposição a Lula. O Calil que é um camaleão, né? Entender o que é Calil, porque dividiu o palanque com Lula, a época da campanha, uma identificação muito forte com a esquerda durante o governo dele no executivo municipal. E agora, nesse momento, se alinha uma candidatura que pende mais para a direita com Mauro Tramonte e Luísa Barreto. Então, assim, o Calil se mostra uma pessoa extremamente flexível politicamente, né? Deixa eu É um animal político, né, Paulo? Vamos perguntar uma coisinha aqui. Falando, aqui não é questão de aprovar ou não aprovar o movimento de ninguém. Todo mundo tem a liberdade para apoiar quem quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser, desde que seja franco, honesto e esteja transparente no apoiamento. Fidelidade partidária, honestidade a princípios ideológicos e políticos é uma característica do político brasileiro? Se você conseguir responder que sim, me aponta um que é assim, porque eu não conheço até agora. Tá aí, gente, Paulo Leite analisando o cenário atual das eleições 2024 aqui para Belo Horizonte. Paulão, obrigado mais uma vez. Valeu, tamo aí para mais uma análise a hora que quiser e precisar. Obrigado.